Graças a paz, igreja. A nossa pastora está viajando e ela me deu essa missão de trazer a palavra para vocês hoje. Nós estamos no mês da santidade e confesso a vocês que é um dos temas mais difíceis de se pregar, porque quando a gente fala sobre santidade, nós estamos falando sobre... Nós falamos sobre nos assemelharmos ao Senhor. E quando a minha mãe falou isso, eu fiquei um pouco incomodado, porque eu me enxergo tão distante ainda daquilo que o Senhor quer. Mas pela graça e pela misericórdia dEle, Ele vai falar aos nossos corações hoje. Já tem sido pregado, né, aos domingos e quarta-feiras sobre santidade, e nós já aprendemos algumas coisas sobre isso. Nós aprendemos, por exemplo, que ser santo existem alguns significados de santidade. Você pode ser santo, tá? Todo mundo levanta a mão assim. Todos nós somos santos. Amém? Existe uma concepção de santidade que é sobre ser separado para Deus. Então eu creio que todos que estamos aqui, nós somos separados para o Senhor. Amém? Muitas vezes nós ligamos sobre santidade, sobre ser santo, com perfeição. E isso até tem a ver. Existe um outro significado sobre santo e perfeito. E existe também um terceiro significado, que é santo enquanto característica de Deus. A palavra do Senhor vai declarar lá em Levítico 11:44: Eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. 1 Samuel 2, versículos 2 e 3 vai dizer: Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há protetor como o nosso Deus. Apocalipse 15:4 vai dizer: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Então nós vemos que a palavra ela vai trazendo várias distinções do que é ser santo, e nós temos essa distinção de que ser santo é uma característica do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre como conseguir se assemelhar ao Senhor, ao ponto do Senhor nos dar esse selo de santidade. Porque esse primeiro selo que eu pedi para você levantar a mão, você mesmo dá. Você mesmo declara: eu sou separado para o Senhor. Eu sou separado para a honra e glória do nome dEle. Então por isso eu sou santo. Mas existe um santo que só Ele pode declarar sobre nós. E aí você pode se perguntar: mas tá bom, Ivan, e como é que eu vou conseguir isso? E eu meditando no Senhor, Ele me levou para ler Jeremias. Se quiser colocar, Ted. Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor vai dizer, acho que é NVI aqui na minha Bíblia. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez te exaltar e agradecer o teu nome, agradecer pela tua presença, ó Pai, que foi tão manifesta durante o louvor. Queremos pedir que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
E aí, irmãos, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu comecei a pensar sobre o processo de se fazer um vaso, né? O Senhor levou Jeremias para dizer assim: olha, Jeremias, semelhante o oleiro mexe no barro e faz dele o que quer, assim sou eu com você. E eu comecei a meditar no Senhor, e eu preciso que você embarque comigo nessa viagem. Porque, eu não sei se você sabe, mas hoje em dia, o vaso de barro, ele é feito a partir da argila. E a argila nada mais é do que um barro melhorado. Tá? Existe o barro, e aí ele é cavado até certa profundidade e se encontra a argila. Se leva para testes, e aí o mercado de venda vai fazer os testes e chega naquela propriedade onde se encontra a argila para fazer o vaso. E foi assim que o Senhor fez o homem lá no início. Ele pegou da argila o barro perfeito e nos fez. Mas com o pecado nós deixamos de ser esse vaso perfeito. E a palavra diz que nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então nós deixamos de ser esse barro e esse vaso perfeito. E quando nós nos chegamos ao Senhor, nós chegamos todo troncho. Um vaso que é moldado pelo mundo. E aí eu comecei a imaginar como poderia o Senhor refazer um vaso que já estava pronto. E aí nós vamos adentrar agora nos passos de como o Senhor pode nos auxiliar nesse processo de santidade para alcançar a santificação dele. Primeiro passo, irmão, que o Senhor me fez enxergar, que Ele só tem como refazer a mim e a você, se for nos quebrando. Nós somos um vaso rígido, não há mais como dar forma, Ele precisa nos quebrar. E Ele disse: olha, eu não só preciso quebrar você, mas eu preciso lhe esfarelar. Porque um vaso imperfeito, ele tem ali nele um barro que não é perfeito. Nesse barro existem pedras, existem detritos, existem outras substâncias que não servem para fazer um vaso perfeito. E para você passar, sabe, para você passar por esse processo, você vai precisar ser moído pelo Senhor. Quero dizer a vocês que é uma palavra que eu já venho meditando há 15 dias e não tem sido fácil você se imaginar sendo quebrado pelo Senhor. Mas a palavra diz que Ele não poupou nem o filho, quanto mais a mim e a você. E quando nós nos chegamos ao Senhor, nós nos chegamos muito cheios de nós mesmos, dos nossos eus, das nossas arrogâncias, das nossas prepotências, dos nossos achismos. Nós achamos que podemos fazer tudo na força do nosso braço. E o Senhor começa a nos quebrar. Quarta-feira a Ana pregou sobre o orgulho e o Senhor quebra o nosso orgulho. Às vezes a gente cita uma passagem da Bíblia que diz assim: os humilhados serão exaltados. Quero dizer a você que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Nós precisamos, irmãos, tomar, posse da palavra e conhecer a nossa palavra, porque senão nós vamos declarar mentiras que Deus não falou. Deus, Ele não diz assim: olha, se estão te humilhando eu vou te exaltar. Não, Ele diz: olha, se humilha, bate no teu peito e reconhece: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou digno da tua misericórdia. Senhor, eu sou tão prepotente. Eu gosto tanto, Senhor, das minhas vontades, mas eu quero viver a sua vontade. E aí, esse é o tema da palavra, submeta-se. Para nós garantirmos esse selo de santidade do Senhor, exige submissão à vontade dEle. E aí o Senhor nos quebra. E aí, irmão,
Deus é amor, mas não tem como quebrar com amor. Quebrar é quebrar. Moer é moer. Sabe, é pegar o barro, botar os caquinhos de barro lá e ele só com pilão, amassando. E depois que ele quebra o vaso, ele nos desfaz por inteiro e está lá, todo o pó do barro. E aí nós vamos para o segundo passo. O Senhor vai nos passar pela peneira dele. Ele precisa garantir que só vai ficar o barro perfeito. E a peneira do Senhor, irmão, é bem fininha. Vão ter que ficar muitas coisas. Muitas vontades vão ficar. Muitas vontades de talvez não estar aqui. Muitas vontades de talvez ter que limpar o banheiro e você não limpa nem o banheiro da sua casa, mas você se dispõe a limpar o banheiro na casa do Senhor. Muitas vezes a sua, sabe, você é muito rápido para responder. Eu sou assim. Muitas vezes a pessoa está falando e a resposta já vem na ponta da língua. Mas o Senhor, nesse processo, tem me ensinado a engolir muita coisa. Esses dias você tem visto muito a minha mãe falando e tem sido muito falado isso em casa, que é morra. Ah, eu vou lá reclamar, ela morra. Morra. Sabe? E quando você convive com uma pessoa que vive o morra, é constrangedor, porque o que é que eu vou argumentar? Se eu olho para ela e eu vejo alguém que morre todo dia, só posso fazer morrer. E essa é a peneira do Senhor. Sabe, o Senhor vai nos passando ali e vão ficando as pedrinhas, vão ficando as rusgas, vão ficando tudo aquilo que a gente veio carregando durante a nossa vida mundana, vai ficando na peneira do Senhor. E aí o Senhor retira, joga fora tudo aquilo que, em tese, a peneira conseguiu reter. E agora, a gente está pronto para fazer o vaso? Acho que não, igreja. Não tem como dar forma no pó. Como é que se dá forma no pó? O que é que pode ajudar a dar liga nesse pó? Alguém pode dizer? Água. E a Bíblia faz referência à água. Há uma água que jorra de uma fonte. Sabe, depois que você passa pela peneira do Senhor, o Senhor derrama sobre você o Espírito Santo. E eu não estou falando do Espírito Santo no sentido de manifestação do Espírito Santo, mas da fonte da água viva. Essa água, o Espírito Santo, dá liga a esse pó que não era nada. E aí o que é que a gente começa a encontrar? Argila. Perceba, você teve que ser quebrado, você teve que ser moído, você teve que ser peneirado pelo Senhor, para depois o Espírito Santo vir sobre você e dizer: agora eu posso mexer com você. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, o Senhor, Deus, começa a conseguir moldar você do jeito que Ele quer. Não sei se você já brincou com argila, ou se você já viu o vídeo. Todo mundo já assistiu Ghost, né? Então você já viu pelo menos alguém mexendo naquele filme, a mulher fazendo um vaso. Sabe, e a cena é essa. Existe uma roda, se coloca um pedaço de argila, e enquanto ela roda, o oleiro vai dando o molde. Só que perceba, chega uma hora que só a mão não dá jeito. Ela precisa pegar alguns instrumentos. E além disso, a todo tempo, o oleiro precisa umidificar a mão. Enquanto o Senhor vai nos moldando, Ele vai nos apresentando um pouco mais do Espírito Santo. Sabe, Ele vai
Deixa eu deixar você um pouquinho mais redondo. E ele molha um pouquinho a mão e passa em você. Meu filho, eu preciso lhe alongar um pouco. Ele molha a mão e lhe estica mais um pouquinho. E essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nos esticando, nos alargando, nos dando profundidade. Para que esse vaso, quando estiver pronto, seja cheio da unção do Senhor. E aí, o Senhor nos pega, nos molda, e nós vamos para o quarto passo. Você deve estar pensando, pronto, agora está pronto o vaso? Ainda não. O vaso precisa passar por um tempo de secagem. Lhe confesso que eu achava que dali ele já ia para o forno, para solidificar, mas não. Fui procurar saber e após dar forma, o vaso precisa passar por um tempo de secagem. Sabe? E eu comecei a meditar nisso e o Senhor disse, olha, sabe por quê, meu filho? Porque o barro e a água ainda estão, como é que eu posso dizer? Não estão fundidos. O barro está mole. Se você pegar um vaso assim que ele acaba de dar o molde, o vento deforma, o dedo deforma, o forno ia descer ele todinho. É necessário um tempo de convivência com o Espírito Santo. E o mais bonito é que a secagem, sabe onde ela é feita? Na sombra. Até o sol deforma o vaso. E o Senhor disse, meu filho, na sombra das minhas asas é onde você descansa. O Senhor nos forma e diz, olha, você precisa conviver com o Espírito Santo até que vocês se tornem um. E você começa a conviver e começa a sua caminhada cristã, tendo suas experiências, provando do mais dele, orando, jejuando, até que Deus olha lá de cima e diz, eu consigo enxergar agora que só existe um ali. Eu não olho e enxergo mais o Alisson e o Espírito Santo. Eu enxergo o Alisson, vaso que está pronto para ir para o forno. E aí, irmão, talvez venha a hora mais temida para o oleiro. Eu não vou dizer nem para o vaso, mas para o oleiro, porque quando o vaso vai para o forno, não tem mais o que ser feito. O oleiro não consegue olhar como é que está lá dentro. Só quando acabar o processo é que ele vai tirar e conseguir ver. E esse é o momento em que nós somos provados pelo Senhor. Nós passamos por desertos, porque deserto é local de passagem e não de morada. Nós enfrentamos tribulações. Nós por muitas vezes até chegamos a tropeçar, nos levantamos. E vamos criando o corpo, sabe? Vamos enrijecendo e o calor vai diminuindo. E aí o Senhor nos tira do forno. E para nossa surpresa, por muitas vezes, vai ser necessário quebrar tudo de novo. Nem sempre passar por todos esses processos vai nos garantir já a santidade do Senhor. Muitas vezes alguma impureza passou e o Senhor vai precisar nos quebrar de novo, moer novamente, passar na peneira, nos juntar com o Espírito Santo de novo. Sabe, amado, eu creio que nós só conseguiremos alcançar um vaso perfeito na glória. Nossa vida vai ser um eterno moldar, forno, quebrar, moldar, forno, quebrar. E essa é a santidade que Deus tem para mim e para você. É para essa santidade que o Senhor nos chama. É para esse processo de morra,
é para esse processo de ser moído por Ele. É por esse processo de muitas vezes você ainda morrendo, ainda ser considerado uma pessoa não digna por quem lhe cerca. Mas nós buscamos a aprovação do Senhor. O Senhor, Ele quer nos moldar, irmão. Ele quer nos moldar. Esse ano, minha mãe tem dito, é o ano da introspecção, é o ano de olhar para dentro. Se você me perguntar, Ivan, você acha que está em que parte do processo? Eu acho que eu estou sendo quebrado. Se você me perguntar, eu não me acho digno nem de estar aqui pregando, mas é a misericórdia do Senhor. Se você me perguntar, você acha que é digno de estar louvando? Não. Tenho tanta coisa ainda para matar. Tanta coisa para ficar na peneira. Sabe, um dia eu ouvi uma pregação e o pastor estava dizendo que quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele faz com que nós olhemos para nós mesmos. Tem aquele louvor, né? O maior vilão sou eu. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho que reflete os meus defeitos. E quando nós vemos, o pastor continuou falando e ele disse, olha, perceba quando Jesus está na ceia. E ele diz assim, um dentre vós vai me trair. Os discípulos não disseram assim, vai ser fulano, vai ser cicrano. Eles diziam, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. O único que indaga é Judas. Porque é alguém que mesmo andando perto não conseguiu mudar e olhar para si. O Senhor nesse ano, sabe, ano passado já foi um ano da profundidade, já foi um ano que nós tivemos que olhar para nós mesmos e dizer assim, como eu sou miserável. Esse ano tem sido pior. Porque o Senhor a cada mês, sabe, parece que cada mês Ele, é como se o mês fosse um mês desse processo. A gente começa, o Senhor quebra todinho, peneira, molda, vai para o forno, no outro mês que a gente sai pronto, Ele tome de novo. Mas amém por isso. Misericórdia se eu soubesse aqui, se eu subisse aqui e dissesse, eu sou digno. Eu prego porque eu posso, porque eu sou bom. Aonde, irmão? O Senhor nos chama para reconhecer o quão miserável nós somos. Sabe, se um cara como Paulo bateu no peito e disse, dos maiores pecadores, sou eu. Quem sou eu para subir aqui e dizer a você que sou digno de algo? Você pode ficar de pé? Pode vir, Eliezer, com louvor. Nós começamos o louvor dizendo que o Senhor, Ele tem liberdade. Sabe, e eu gostaria que a gente louvasse de novo esse louvor. Sabe, dizendo que nós somos casa do Senhor. E é isso que nós somos enquanto vaso. Nós somos morada do Senhor. Nós somos passagem de óleo que passa e transborda para as pessoas que estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus você possa submeter-se à vontade do Senhor. Que nessa noite você possa orar, se não aqui, mas em casa, e diga, Senhor, sabe, amados, eu tenho... Quando a gente era lá da Betânia, que é a nossa antiga igreja, nós tínhamos as caminhadas de oração. Antes da célula, a gente caminhava orando no bairro. E um dia, eu vi uma cena que, para mim, nós passávamos por uma esquina. E eu juro para você, tinha um senhorzinho, meu Deus, eu acho que ele tinha de 80 para cima. Ele estava com a caixa de som ligada dentro de casa, ajoelhado na cadeira, com o microfone na boca e dizendo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo.
Meu amado, é um senhor de 80 anos. Alguém que poderia dizer: Senhor, eu já vivi tanto, me leva. Senhor, eu já estou bom. Não sei quantos anos ele tinha de evangelho, mas ele estava de joelho dizendo: Senhor, quebra a minha vida. Nós precisamos ter isso. O Senhor não nos chama para acomodarmos. O Senhor nos chama para essa vida, para esse eterno processo até chegarmos na glória de ser quebrado, de ser moldado, de ser quebrado, de ser moldado e reconhecer que nós não poderíamos estar na mão de melhor oleiro, porque você olha para tudo que Ele criou e é tudo perfeito. Vamos adorar o Senhor.